Galerinha, o programa hoje está mais que especial. Sabe por quê? Porque no caminho certo para a sua aprovação, passa aqui no Via da Aprovação. Não perca as dicas de hoje. Olá pessoal, vamos continuando aqui, a dica passada por Deine. A gente vai continuar para dar uma sequência num assunto muito importante. Sou o professor Diego Rangel, vou dar uma dica para vocês sobre redação. Vocês já ouviram falar em competências integradas? Pois são. Pois bem, as competências do Enem são integradas. Para você entender da redação, para você entender como é que você faz para organizar suas ideias, você tem que partir da leitura. A leitura dos textos de base da frase-tema te ajudam a entender como você deve planejar. Esse entendimento nasce e é realmente avaliado na competência 2. Ela analisa como você se apropria do tema e como você interpreta os textos de base para dar direcionamento à sua argumentação. Agora olha que coisa interessante, a competência 2, ela trabalha com a perspectiva do assunto e do recorte. O Enem muitas vezes diversifica o posicionamento do recorte para que o aluno realmente tenha trabalho nessa detecção. Quando o aluno detecta essa perspectiva textual, ele consegue planejar melhor e com certeza a nota dele vem. Então, entenda uma coisa, assunto é diferente de recorte, o Enem faz isso. Ele esconde os recortes em alguns temas, tá? Em 2018, olha o tema, a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. A manipulação do comportamento do usuário era o assunto e o recorte é o controle de dados na internet. Se o aluno entende isso, ele sabe que ele deve se posicionar no recorte e não no assunto. Nessa perspectiva, para que você tenha a competência 2 muito efetiva, você tem que entender bem, detectar o recorte e, inevitavelmente, entender o limite do assunto, para que você não extrapole, muito menos deixe a desejar, quando você não atinge a perspectiva do recorte temático, tá? Bom, o repertório ele vai ser posicionado em virtude do seu entendimento com relação ao assunto e o recorte. E esse repertório ele é legitimado, pertinente e produtivo. Agora, ele só realmente vai ter esses 3 critérios aqui na medida em que você entende perfeitamente o recorte. E aí ele é legítimo quando ele é seu, não consta na prova de redação. Pertinente quando ele está ligado ao recorte ou ao assunto. E ele é produtivo quando, ao você escolher o posicionamento dele, ele se torna efetivo. Então, entendendo isso, você dá início à fase 2, que é a fase do planejamento, do projeto de texto. O projeto de texto nasce da perspectiva do seu entendimento inicial da competência 2, leitura. Aqui é o produto do teu ponto de vista. Se você detectou o recorte, seu ponto de vista vem em cima desse recorte. E aí você formula o seu plano de texto a partir da resposta a uma pequena pergunta. Por que você deve escrever sobre esse tema? Por que esse tema virou um tema para que você analisasse? E aí essa resposta te garante um objetivo que vai te levar a 2 argumentos, porque esse objetivo vai ser atingido a partir desses argumentos aqui, perfeito? Vamos colocar isso na prática? O Enem 2015 trouxe o tema a persistência da violência contra a mulher. Você percebe que o assunto ele está nesse ponto, violência contra a mulher. E o recorte dessa vez está no início da frase. Como você se posiciona com relação ao recorte, persistência? O assunto dessa redação está aqui destacado, o recorte, a persistência aqui. Agora, olha só como você se posiciona respondendo essa pergunta. Por que eu tenho que escrever sobre a persistência da violência contra a mulher? E eu respondo, olha só, porque mesmo com todo o avanço legislativo, a violência permanece. Essa é a minha tese. Esse é o meu ponto de vista e é o início do meu projeto de texto. Como esse projeto vai de fato se concretizar? Quando eu entendo que a causa dessa permanência da violência, dessa persistência, é a lentidão das ações estatais e a aceitação da cultura patriarcal. E aí eu tenho um foco específico dentro do qual eu vou concentrar os meus esforços para achar determinadas circunstâncias positivas aqui no texto. Então, olha só uma coisa engraçada para vocês aqui, ó. Se eu estou pensando na lentidão das ações estatais, você gosta de filosofia, sociologia, você pensa em Thomas Hobbes, que o Estado tem que agir para evitar um convívio caótico. Atrela a essa perspectiva, você pensa também na perspectiva da aceitação da cultura patriarcal, você pode falar sobre a cultura, como ela realmente se apresenta no cenário local, você pode usar uma informação do texto de base, principalmente aquela que fala sobre o infográfico, tem informações específicas para a gente, tá? Feito isso, você tem as 3 principais partes da sua redação. A introdução que vai ser construída a partir dessa tese, o argumento 1 a partir dessa ideia e o argumento 2 a partir disso. No mais, é só fazer a intervenção e resolver os problemas que você mostrou. Resolvendo o primeiro, resolve o segundo. Valeu, hein? E aí, chegou, não é? É amanhã. Dica do professor Petrônio de História para você. Hoje é dia de sossego, hoje é dia de paz, hoje é dia de concentração. Que tal você escutar um podcast?
Passado a Quente, podcast que o Spotify fez com a Folha de São Paulo. Os últimos anos da história brasileira, de 2013 a 2022, para você escutar, para você relaxar, para você ficar informado e amanhã arrebentar e começar a tua via para entrar na universidade. Podcast, na boa, sossegado, relaxado. Divirta-se amanhã. Fala galera, tudo bem? Eu sou Rafaela, professora de Geografia, e hoje eu vim trazer dicas para sua prova de Ciências Humanas, e especificamente aí a disciplina de Geografia. Toma cuidado que a prova de Geografia é uma prova interdisciplinar, que envolve assuntos tanto da natureza quanto questões sociais. Então aquelas alternativas que dão ideia de exclusividade, como por exemplo, só, somente, apenas, na maioria das vezes elas são incorretas. Então toma cuidado com esse tipo de questões. Além disso, tem alguns conteúdos que eles são mais corriqueiros na sua prova de Geografia, a exemplo da Geografia Agrária, que normalmente aparece aí 1 a 2 questões na sua prova. E aí é interessante que você saiba identificar a geografia agrária, a geografia tradicional, o agronegócio, quais são os impactos ambientais que cada tipo de agricultura promove, sobretudo no território nacional. Além disso, a gente também pode fazer uma associação à agropecuária comercial com a Revolução Verde, que veio aí para aumentar a produtividade e também trouxe alguns impactos socioambientais, como por exemplo o desmatamento do cerrado, da floresta amazônica, o desemprego estrutural, naquele onde eu tenho a substituição de homens por máquina. Então, geografia agrária não envolve só a atividade do setor da agropecuária, mas também envolve a própria agroindústrias, conflitos territoriais, sobretudo na região norte do nosso país. Então, fica aí essas dicas para vocês e até a próxima. Oi galerinha, estamos aqui na nossa primeira sala. Há 20 anos atrás nem imaginávamos que iríamos ser um colégio, éramos apenas um cursinho. E foi pensando em viabilizar sonhos e futuros que hoje estamos aqui para mostrar a vocês o quanto crescemos. Temos hoje uma escola com ensino fundamental e médio e a partir de 2023 uma nova unidade nos bancários. Quem imaginava que lá atrás sementes seriam plantadas e hoje estaríamos colhendo não só frutos, mas sonhos que passaram a se tornar realidade. Sabe por quê? Porque aqui no VIA são muitas possibilidades e uma única via. Olá, me chamo Michele Nóbrega, sou professora de Química e vim te fazer um convite bem especial. Que é bom, cresce. E o VIA chega com sua mais nova unidade nos bancários, com muitas novidades para você. Lá nós teremos ensino fundamental, anos iniciais. Outra grande novidade é o bilíngue para todas as turmas das 2 unidades. E aí você não pode ficar de fora dessa. Venha conhecer a nossa proposta. Matrículas abertas 2023 já estão a todo vapor e contamos aí com a presença de vocês. Seja bem-vindo a conhecer o VIA Medicina.